Os testes genéticos, de uma forma geral, a gente vai dividir, como no restante da medicina, em testes diagnósticos, aqueles que a gente tem um paciente que tem uma doença, e, por conta dessa doença, ele faz o teste para confirmar se tem, no caso aqui, uma predisposição hereditária para câncer, seria o teste diagnóstico em câncer mais conhecido, digamos assim. Um teste preditivo, que seria aquela pessoa que não tem câncer, mas que quer saber se vai ter um risco aumentado para ter câncer. Eu acho que esse é um primeiro entendimento para um teste preditivo. Você tem um segundo entendimento para teste preditivo, que é importantíssimo em oncologia, que é predizer a resposta terapêutica. Então, aqui a gente começa a ter uma aplicação diferente, que é predizer se um determinado paciente vai ter uma resposta terapêutica favorável ou desfavorável com determinada medicação. E o teste prognóstico. Você faz um teste genético e esse resultado te permite inferir se ele vai ter uma melhor, digamos assim, uma melhor resposta clínica como um todo, uma melhor evolução clínica ou uma pior evolução clínica. E entrando um pouquinho na uro-oncologia, a gente tem situações com câncer renal, que fazem parte de testes genéticos já, digamos assim, clássicos, em síndromes bem definidas há muito tempo, como a síndrome de von Hippel-Lindau. Você tem síndrome como Birt-Hogg-Dubé, que tem características específicas, além de tumor renal, tem, né, bolhas pulmonares. Tá? Situação como a leiomiomatose câncer renal, onde você tem leomiomas cutâneos, que acabam sendo uma das características importantes da síndrome. Tá? Mas todas essas são síndromes raras. É muito difícil a gente ver. Todas elas costumam dar câncer renal em idade jovem, então essa é uma característica dos tumores hereditários. E cada tipo de tumor, você tem correlações específicas com genes específicos. Então, células claras está mais associado com VHL, com BAP1, você tem o papilífero, que está associado com MET, você tem a foliculina associado com cromófilo, com oncocitoma. Enfim, tipos histológicos específicos muitas vezes dão a dica de genes específicos. Tem a situação do carcinoma urotelial, que essa, do ponto de vista em termos numéricos, é importante. Por quê? Porque está associado com a síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch é talvez a principal forma de câncer coloretal hereditário, e ela dá não só câncer coloretal, mas dá tumor de endométrio. Então, são famílias onde você vê recorrência desses dois tumores, e você tem ali situações de outros tumores que não esses também que podem acontecer. O câncer urotelial aqui, ele é importante, tá? Costuma acontecer precocemente também. Tem 4 genes envolvidos na síndrome de Lynch e ela tem uma característica, a presença da instabilidade de microsatélites, que em oncologia se tornou um importante marcador na indicação de imunoterapia. Tá? Então, essa é uma situação que muitas vezes que você diagnosticar, você muda, por assim dizer, a possibilidade de tratamento do paciente. E os tumores aqui, como eu já comentei, são precoces. Se a gente pegar todas essas síndromes, tá? A gente tem como características múltiplos tumores, múltiplos sistemas, idade jovem, recorrência na família. Então, no nosso consultório, o que a gente tem que estar atento? A essas características. São essas características que a gente tem sempre que procurar, sempre que pensar. E se a gente não parar para pensar, a gente nunca vai fazer diagnóstico, a gente nunca vai chegar no teste genético. Em termos de próstata especificamente, que é o nosso assunto do dia, um trabalho mudou a história do câncer de próstata, né? Assim a forma como eu enxergo. Tá? Então, eu acho que esse aqui foi um trabalho muito importante. A gente já sabia há bastante tempo que tinha uma relação de tumor de próstata com BRCA2, por exemplo. O risco é aumentado, a gente já sabia disso há algum tempo. Outros genes também têm relação com predisposição a tumor de próstata, mas esse trabalho mostrou uma coisa interessante. Eles estudaram 692 homens com câncer metastático e eles encontraram mutação em praticamente 12% deles. Então, isso mostrou para a gente que existe uma correlação desse câncer de próstata metastático, quer dizer, que tem um pior prognóstico, por assim dizer, com mutações genéticas herdadas, germinativas, a gente está falando aqui. Tá? E teve um segundo trabalho que posteriormente foi feito, né, no ano seguinte foi publicado, e que mostrou o seguinte: a sobrevida dos pacientes com mutação era 1/3, tá, daquela dos pacientes sem mutação. Então, ter a mutação fazia toda a diferença em termos de prognóstico para esse paciente. E isso se mantinha tanto no grupo de tumor que já era metastático ao diagnóstico, quanto aquele que não tinha doença localizada. Então, isso mudou a maneira como a gente enxerga o câncer de próstata. E isso mudou o papel da genética no câncer de próstata. Em termos de
explicação biológica, digamos assim, o que se viu também é que, principalmente nos tumores BRCA2, mutações que seriam tardias nos tumores esporádicos, elas acontecem precocemente aqui em quem tem mutação de BRCA2. E isso talvez explique, talvez seja a diferença biológica desses tumores que favoreça a ter um prognóstico ruim. Então, quando que a gente vai pedir teste genético? A gente pede teste genético em situações como aquelas que eu chamei a atenção, lembrando sempre que é importante pensar que BRCA está associado com prognóstico, está associado com predição, tá? Porque é indicativo para o uso de inibidor de PARP, e aí a gente tem a síndrome de Lynch, que é um preditivo também para indicação de uso de imunoterapia, caso esteja presente a instabilidade de microsatélite. Tá? Então, aqui precisa também de um teste tumoral. Lembrando que a maior parte dos pacientes não vão ter alteração hereditária. A alteração hereditária ela é uma exceção. Então, muitas vezes a gente vê um paciente jovem e acha que ele vai ter a mutação, ele é muito novo, vai ter a mutação. A gente testa e não acha. E fica surpreso de não achar. Mas, gente, não achar é o mais comum. A maioria dos pacientes não vai ter mutação. E quais os critérios? Então, em 2020 se reuniu um conjunto de especialistas para tentar definir critérios para teste de câncer hereditário. Tá? Eles basicamente definiram critérios relacionados com a história pessoal do paciente, com a história familiar do paciente. Na NCCN, tá? A gente vai ter, basicamente, história pessoal. Tá? Então, são critérios que não dependem de outros históricos. Câncer de próstata metastático, câncer de próstata não metastático nos grupos de risco alto ou muito alto, patologia intraductal cribiforme e ascendência Ashkenazi. Então, essas seriam indicações que não necessitam da história familiar para a gente solicitar o teste. Isso aqui bastaria para a gente indicar um teste para esses pacientes. Existem situações onde o paciente não vai preencher esses critérios. Então, quando o paciente não preenche esses critérios, aí a gente precisa de ter uma história familiar também. Então, o paciente que tenha tido câncer de próstata não preencheu aqueles critérios, mas tem um ou mais familiares, primeiro, segundo e terceiro grau. Então, isso aqui equivale a primos, tá? Você teria, então, câncer de mama em idade menor que 50 anos, câncer de ovário em qualquer idade, câncer de pâncreas em qualquer idade, ou um outro paciente ali, um outro parente, que tenha um câncer de próstata que preencha aqueles critérios individuais. Então, aqui, você preencheria esse critério para indicação do teste para o paciente. Outra situação é aquela situação do paciente que tem história pessoal de câncer de próstata e história familiar, só que ele não tem uma história tão específica, tão chamativa como no slide anterior. Aqui, bastaria que ele tivesse 2 familiares. Então, lá exigia um familiar e aqui você passa a ter a necessidade de 2 familiares pela NCCN para indicar o teste. E pessoas assintomáticas também poderiam testar? Em algumas situações, sim. Então, às vezes, você tem um paciente que todos os familiares já são falecidos. E aí, você testa ou não testa? Sim, você pode testar em alguma situação, principalmente quando você tem um familiar em primeiro grau que preencheria esses critérios. Então, aí você, sim, estaria bem amparado, digamos assim, em termos de indicação clínica. Bom, como fazer o pedido? Essa é uma outra pergunta que a gente muitas vezes escuta. Tá? Então, para quem não tem familiaridade com teste genético, a gente tem diversas maneiras que a gente pode colocar isso no papel. Tá? Então, olha, solicito o sequenciamento completo dos genes, eu coloco a lista dos genes que eu quero. Para isso eu tenho que conhecer quais genes eu quero pedir. Tá? Você pode simplesmente pedir um painel NGS para câncer de próstata hereditário ou para câncer hereditário de uma forma geral. É importante a palavra hereditário aqui, porque isso indica que você não está pensando em testar o tumor, o somático. Você está sabendo o que você está querendo. Eu estou querendo um teste de hereditariedade. Tá? Então, é importante acrescentar essa palavra quando você colocar dessa forma. E quando colocar dessa forma, aqui basta colocar a lista de genes. Tá? E a gente pressupõe que isso, né, chegando no laboratório como a Mendelix, que trabalha predominantemente, né, hoje em dia só com câncer hereditário, a gente entende que isso aqui é um teste para câncer hereditário. Bom, em termos de ANS, colocando a nossa situação no Brasil, a gente não tem tudo aquilo que tem lá na NCCN. Então, a NCCN tem critérios bem mais amplos. Para câncer de mama, os critérios da ANS hoje são bons, eu diria. Mas para câncer de próstata, eles ainda ficam bem aquém do que a gente precisa. Então, a gente tem cobertura pela ANS para conseguir com o plano de saúde? Sim, tem. Quanto que a gente tem? Quando o paciente preenche isso aqui, olha, ele tem que ter um tumor de próstata com Gleason maior que 7,
e tem que ter 2 familiares que tenham tido câncer de mama, ou ovário, ou pâncreas, ou próstata. No caso de próstata, também com Gleason alto. Tá? Então, nem sempre a gente vai ter isso, digamos assim, na mão para a gente conseguir fazer esse teste pela ANS. Mas, preenchendo esses critérios, a gente pode solicitar e o convênio vai ser obrigado a pagar, a financiar esse teste. A solicitação para o convênio pode esbarrar em alguns problemas. A gente sabe que, apesar da cobertura ser obrigatória, né, ela é obrigatória apenas para BRCA1 e BRCA2, então muitas vezes você vai pedir um painel, o auditor do convênio vai negar o teu exame porque você pediu um painel pela ANS, ela não fala em painel nesse caso, ela fala em sequenciamento de BRCA1 e BRCA2. E uma coisa que eu não chamei a atenção é que a gente tem o câncer de próstata dentro da norma do câncer de mama, ele é um item dentro da norma do câncer de mama, então está bem escondido. Tá? Caso um auditor negue porque você solicitou um painel, você pode insistir, né, pedindo apenas sequenciamento de BRCA1 e BRCA2, e muitas vezes chega no laboratório acaba fazendo um painel. Tá? Então, não é porque você está solicitando BRCA1 e BRCA2 que necessariamente você vai receber só esses 2 genes. Depende muito do laboratório que fizer o teste. Tá? Tem laboratórios que acabam, por padrão, sempre fazendo um painel. Em termos de justificativa, quando a gente vai justificar para a ANS, a gente vai colocar o quê? Cobertura obrigatória, conforme a DUT Diretriz de Utilização 110.7. Então, é esse aqui o item que vai justificar perante a ANS a indicação para um tumor de próstata.